Se a gente parar para analisar criticamente, dos nossos 24 deputados estaduais, poucos têm qualidade ideológica. Mas o papel do cientista político é principalmente colaborar com o conhecimento da política, democratizar o conhecimento da política para com a sociedade. A reforma agrária, por exemplo, é uma das coisas fundamentais que o Brasil precisa fazer para alcançarmos uma democracia. Eu acredito que não só a ciência política não é uma área muito clara para a sociedade, como a política não é muito clara para a sociedade. Por exemplo, minha mãe sempre votou em Luciano. E quando eu era pequeno, eu já disse, não quero ir pro comício de Luciano, não, eu ia pro comício de Maria. Quanto mais longe o cidadão tiver do conhecimento político, mais ele é manipulável, mais ele fica à mercê de quem traduza. E quem traduz geralmente é o político. A democracia não é um sistema tranquilo, é um sistema de disputa constante. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e este podcast é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria de imprensa e media training. Quer aparecer bem? Quer ter visibilidade, imagem fortalecida? Chama a gente que a Sete está pronta para lhe atender. Nós estamos aqui nos estúdios da Link Rádio Web, recebendo o cientista político André Carvalho. É um sergipano e ativista pela democracia. É natural do município de Itabaiana. Alô, Itabaiana, hein? Município aí arrojadíssimo. É graduado em ciência política pela Universidade de Brasília. Ele já exerceu o cargo de assessor parlamentar no antigo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e teve passagem pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Congresso Nacional. E olha que ele é um garoto ainda, viu? Atualmente, André mantém um blog de política, o Sergipense, cujo foco é analisar o cenário político sergipano sob viés progressista. André, agradecemos muito por você estar aqui com a gente, muitíssimo grata. Sei que você fez aí um rebuliço na agenda para estar aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e também agradeço a iniciativa de fazer podcast sobre política aqui em Sergipe, né? Que é uma mídia nova e é importante que a gente ocupe esse espaço. Sim, verdade. A comunicação é sempre muito bem-vinda, né? Comunicação bem feita, de qualidade, profissional, é sempre muito bem-vinda, né? Sim, justamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Você é muito jovem, você tem 25 anos. A gente pode dizer idade quando é jovem, minha gente. E você é cientista político. O que faz um cientista político? Então, o cientista político ele tem um compromisso de formação pela defesa da democracia. Mas a gente atua também em empresas privadas, tem uma parte que atua na questão do lobby, que é muito mal visto, inclusive, né? Tem mais um setor trabalha no lobby, a gente trabalha também com assessoria parlamentar e também, principalmente a educação, porque cursos como direito e demais cursos das ciências humanas possuem a obrigatoriedade de ciência política na grade. Então, a gente trabalha muito com educação, com pesquisa, mas o papel do cientista político é principalmente colaborar com o conhecimento da política, democratizar o conhecimento da política para com a sociedade. E de que forma isso se dá? Principalmente, a gente tem visto através de consultas na mídia, né? A gente tem visto que sempre que necessário o aprofundamento do debate, os veículos de comunicação recorrem ao cientista político para dar instrução também no assessoramento de ONGs, movimentos sociais, sindicatos e assessores parlamentares. A gente faz essa simplificação da política. Essa ponte aí para que as pessoas tenham essa clareza do que... Exatamente. E é um trabalho muito complexo, porque todo mundo se acha especialista em política, né? Qualquer pessoa que começa a falar de política já se acha analista. Só que o cientista político, a formação da gente, ela é muito baseada nos princípios democráticos que nem sempre as pessoas têm conhecimento, nem sempre as pessoas têm maturidade democrática para isso. E eu acredito que é importantíssimo que as pessoas estudem, se aprofundem no que é democracia. Então, o papel do cientista político é justamente isso, democratizar a política. Como eu tenho um viés mais ativista, eu rechacei qualquer tipo de participação em empresas, porque eu não me sinto muito confortável, mas também é um dos papéis do cientista político fazer essa ponte entre o mercado privado e o governo. Neste caso, através do lobby, que se chama. Através do lobby, que é a ponte que faz entre a política e os empresários. É chamado de lobby,
só que é muito mal visto o lobby, Sim, só porque que ele nem há sempre... sempre a sensação de que o lobista é um corrupto, Pois né? é, só que não. O papel do lobby é justamente levar informação para os parlamentares. Sim. Que tem até um novo termo que usam, que é advocacy, quando o lobby é feito por ONGs e sindicatos. O papel do lobby não é distribuir verba, recursos para parlamentares. Negociar nada, né? É, que antigamente, com o financiamento privado de campanhas, isso era muito visto, né? Sim. Havia muito convencimento através de aporte financeiro. Não só nos financiamentos de campanha, mas também naquelas votações de matérias importantes de governo. Os lobistas entravam e negociavam alto com Sim. parlamentares. A gente sabe que tem nos bastidores, o lobista mau ainda existe e funciona muito, né? Esse é o desvirtuamento, assim como existe na política, Sim. esse é o desvirtuamento. Mas o lobby ele deve ser feito através de argumentos, através de critérios técnicos e mostrando o que aquela política pública, o que aquele PL, o que aquele setor quer fazer e qual o benefício que isso trará para a sociedade. Perguntando isso, falando de sociedade, a sociedade compreende o papel do cientista político? Isso é claro na cabeça das pessoas? Por exemplo, eu tô aqui, sou jornalista e, de verdade, eu não tinha muita clareza do que o cientista político faz, a não ser fazer análise, né? E aí você traz aí uma série de nuances, de possibilidades concretas da sua atuação. Para a sociedade, isso é claro? E se não é claro, como fazer para que as pessoas compreendam a importância dessa figura? Eu acredito que não só a ciência política não é uma área muito clara para a sociedade, como a política não é muito claro para a sociedade. Especificamente, o papel do cientista político ele ainda não é muito claro para os políticos, porque nós temos uma classe política que não é muito versada na questão democrática, não entende muito os preceitos democráticos e não respeita muito o processo democrático. Então, é complexo, sim, e eu acredito que isso é fruto justamente dessa falta de educação política. E a minha profissão, ela ainda é nova, porque há poucos cursos de ciência política, e você sabe que o conhecimento sobre a política, ele é constantemente distanciado das pessoas. A política se fecha constantemente às pessoas. Quanto mais longe o cidadão tiver do conhecimento político, mais ele é manipulável, mais ele fica à mercê de quem traduz. E quem traduz, geralmente, é o político. Eu acho nossa política muito imatura, democraticamente. Na verdade, vivemos uma falsa democracia, de forma concreta, né? É a história do jornalista ser imparcial. Imparcial até onde? O fato do jornalista não declarar publicamente uma intenção não significa que o texto dele seja imparcial. Eu não acredito em imparcialidade. Nem eu também acredito. Na universidade, eu estudei muito sobre os métodos científicos e eu cheguei à conclusão, através do estudo, que a imparcialidade é uma farsa que as pessoas colocam para tentar convencer que o seu argumento é superior aos dos demais. Então, você falar que você é imparcial, você até nega o debate. Até na técnica, há ideologia, há viés. Concordo. Inclusive, no Sergipense, eu pontuo muito isso. Eu sou um cidadão de centro-esquerda, de esquerda, tenho um viés progressista e sou crítico a alguns métodos políticos e eu acho isso o correto. Você tem que passar para quem te lê, para o cidadão, sempre qual é o seu viés para que aquela pessoa julgue. Porque se eu vou escutar o que a senhora está falando, por exemplo, e a senhora fala que Obrigada pela senhora. é imparcial, não tem nenhum viés, eu fico desconfortável, por exemplo, porque nós somos pessoas e pessoas têm todo um arcabouço, todo um uma conjunto. Uma construção social que nos leva... É toda ideológica. É verdade. Toda ideológica. Nós não somos verduras, né? Não, nós temos sentimentos, nós temos tendências. Isso não significa que ter um viés vai fazer com que tudo que a gente fale perca a credibilidade. Perfeito. Desde que a gente demonstre criteriosamente qual o nosso viés e por que a gente o defende. E eu acredito que isso falta na política. Inclusive, quando os políticos falam que decisões são meramente técnicas, isso é uma falácia. A técnica, muitas vezes, está ali para encobrir um viés. E, geralmente, esse viés é pró-mercado. Sim, e às vezes essa técnica é uma técnica que se cria ali naquela hora para justificar determinadas coisas, né? Você vem de Itabaiana e foi para a UNB estudar. Itabaiana, eu fico brincando que não é um planeta, né? Não é um município, é um planeta diferente de tudo que a gente conhece. Pela efervescência política, pelo barrismo do itabaianense, pela postura trabalhadora, aguerrida que o itabaianense tem, por todo um conjunto de fatores aí. E você vai para a UNB estudar ciência política, Sim. Vivendo e conhecendo essa efervescência de Itabaiana. Como é que é isso na sua cabeça? Há um choque de realidade assim, muito, muito forte. E olha que Brasília é onde tudo acontece.
Antes de eu ir para Brasília, eu fiz o ensino médio em Pernambuco, em Garanhuns. E isso me ajudou, porque a efervescência política de Itabaiana, ela possivelmente teria prejudicado minha formação. Durante o ensino fundamental, na verdade, eu participei de um movimento pela reforma do Colégio Estadual Murilo Braga. A gente fez uma movimentação muito intensa e eu consegui acesso aos políticos. Apesar de ser uma política muito efervescente, muito vívida, muito atuante, ela é muito pautada em emoções, muitas vezes. Sim. E isso prejudicaria, por exemplo, minha formação. Então, eu tive que me afastar, porque política, ela não deve ser baseada em emoções. Você não pode escolher em quem você vai votar, porque sua família tem um afeto por determinado político, porque isso não é política. Sim. E aí a família inteira assim, rompe, né? Então, para o meu amadurecimento, foi importante eu ter esse afastamento. Mas, para eu gostar de política, foi importantíssimo ser itabaianense. Por exemplo, minha mãe sempre votou em Luciano. E quando eu era pequeno, eu já disse, não quero ir pro comício de Luciano, não. Eu ia pro comício de Maria. Então, eu já era uma pessoa muito... Da oposição. Eu tinha essa questão de querer participar, mas eu queria sempre, desde criança. E Sei, isso eu tinha 5 anos. Eu tinha vontade já de descobrir o meu posicionamento político ali. Ir para os comícios, viver uma cidade que realmente vive política intensamente, me fez gostar da política. Mas para eu chegar em um nível que eu estou hoje, eu acho que foi fundamental eu ter um certo afastamento. Porque a política itabaiana é muito encantadora, é muito emocional e ela pode... Não só Itabaiana, existem alguns municípios, como Lagarto, por exemplo, também tem essa força política muito forte ali. Apesar de hoje estar muito diferente da época dos saramandaias e boliboles, que era uma coisa muito mais forte, muito mais aguerrida, muito definida, claramente. E hoje a política de Lagarto se confunde um pouco. Assim como a Itabaiana, acho que os grandes líderes, apesar de hoje surgir Valmir Francisquinho como uma terceira via, né, um líder. Mas há uma confusãozinha já aí, porque Luciano está mais tranquilo, digamos assim. Maria, segundo disse a gente, não mais participará da política partidária, né, como mandatária. Então, essa postura política dos municípios e dos seus munícipes também é uma questão que precisa ser melhor avaliada, melhor balizada? Por exemplo, em Itabaiana, Luciano e Maria colheram a falta de renovação, a falta de vontade de se atualizar na política. Luciano, por exemplo, no seu agrupamento, ele não se preocupou em renovação em momento algum, e você pode ver que dentro do grupo político dele, ele vai ter muita dificuldade em apontar um candidato, porque eles não conseguem renovar. Então, as duas forças que eram as principais foram superadas por Valmir, que... mesmo tendo um distanciamento ideológico com ele conseguiu trazer para a prefeitura itabaiana uma qualidade técnica maior do que os demais. Então, a política tem que saber mediar isso. E eu acho que até a população itabaiana está conseguindo avançar nesse sentido. Eu vejo uma juventude lá que está muito mais preocupada em entender um cenário nacional, em entender outros aspectos da política que não só o emocional. E isso é fundamental. A política, eu repito, ela não é emoção. Sim. É importante ter emoção, porque o sentir é o que motiva a gente a fazer política, o rechaçar a injustiça, o ter uma pauta, mas a gente não pode votar em alguém cegamente só por critérios emocionais. Sim, sim. Ou porque alguém vai dar isso ou aquilo para você, né? Isso é terrível, né? Porque quando você vende seu voto, você tira seu próprio direito de reivindicar depois, porque o político lhe comprou, né? E é curioso como as pessoas, em geral, as pessoas não têm essa percepção, né? Eu cobri a Assembleia há muito tempo, vi uma vez uma cena muito curiosa. Chegou uma senhora lá pedindo para um deputado, deputado, preciso construir o muro da minha casa, me dá aí 500 blocos. Ele disse, eu não posso dar blocos. Eu estou em época de campanha, é proibido pela lei. Não vou votar no senhor, não. Então, essa é uma realidade muito clara. E quando o político nega, ele perde o voto, muitas vezes. Essa relação corrupto-corruptor aí também é um problema para a democracia. Né? É um problema para a democracia e é um reflexo de um país extremamente pobre e desigual. Então, nosso sistema político, inclusive a classe política, ela prefere que isso se mantenha. Ela prefere o assistencialismo. Porque... se a gente parar para analisar criticamente, dos nossos 24 deputados estaduais, poucos têm qualidade ideológica. Sim. Então, o que sustentaria a reeleição deles? Se não um ponto de assistencialismo. A política, ela alimenta esse aspecto para se manter no poder. É difícil você dizer ao eleitor, tipo, vote em mim de graça, sendo que eu não faço nada por você. Sendo que eu tô na política por mim. Mas também é difícil dizer pro eleitor, que tá ali com fome, que não pode dar uma cesta básica, porque a política não permite, porque a lei eleitoral não permite uma coisa desse tipo, né? Como eu disse, a política fez isso chegar.
Sim. Porque você pode ver, quando uma prefeitura do interior faz uma entrega cesta básica, geralmente está o prefeito e a primeira-dama fazendo uma fila em um dia específico para que todos vão àquela E fila vejam aquele e ato. vejam aquela pessoa entregando aquele alimento. É uma prática estimulada pela política. E repito, quando falta qualidade política, é a isso que eles recorrem. Sobram É. esses, né? A gente tem em Sergipe poucos políticos que a gente veja claramente quais são as bandeiras. E a gente pode perceber que políticos que têm bandeira clara, eles têm uma votação mais fácil. E outros é mais dificultosa. Inclusive, quem ganhou em primeiro lugar para deputado federal necessitou de muito, muito apoio para chegar naquele número. Hoje em dia, eu acredito que ela vai conseguir colocar sua pauta mais claramente, mas naquele momento foi a custo de um Sim. trabalho político muito intenso. Sim, muito intenso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí de juventude, da percepção da juventude itabaianense, por exemplo, estar mais atenta, estar querendo participar mais das discussões. Essa juventude na política aí ainda é incipiente. E é uma reclamação, uma grita geral dessa própria juventude de que não participa das discussões, de que não é convidada a participar das discussões, a pautar aquilo que de fato faz sentido para ela. Modifica-se isso, você percebe que há um desenho novo aí acontecendo e essa presença da juventude, ela é decisiva no processo de construção da democracia? Os partidos falham. Há uma vontade da juventude participar, mas há uma vontade da política ainda em fingir dar espaço. Porque a gente vê que os partidos priorizam atrair para si militantes que eles controlem. E isso não é o ideal. Se a gente quer que a juventude participe, a gente tem que dar autonomia. E quando você coloca um jovem dentro de um partido, por exemplo, você tem que dar direito a ele a criticar suas decisões. Você tem que dar direito àquele jovem a questionar, a pautar assuntos dentro daquela sigla. E muitas vezes é essa tarefa que os partidos não querem fazer. Temos partidos aí que a juventude, diversos casos, que a juventude está na mão de um familiar. Por quê? Para controle. O Ateneu tem um projeto de política, né, de formação política nos preceitos da democracia, fizeram sabatinas com diversos candidatos. Sim. Comandado pelo professor Yuri Norberto. Isso. Muito bom. E aquilo é demonstrativo de que há uma vontade, mas há uma vontade de que o jovem seja realmente protagonista. Eu fui jovem, ainda sou no caso, né? Mas eu fui um jovem do ensino fundamental que tinha muita vontade de participar da política. Só que o espaço que o jovem recebe, e no caso que eu recebi, foi justamente esse espaço de coadjuvante, que você tá ali para ser uma massa de manobra. E eu acho que é muito difícil você convencer que uma juventude qualificada se interessa em participar de um partido se você não dá a essa juventude as condições de exercer essa participação de forma autônoma e crítica. Aliás, essa coisa da massa de manobra, eu cobri política há muitos anos no Jornal da Cidade e às vezes eu era pautada para ir cobrir, por exemplo, uma manifestação do Sem Terra. Uhum. E me chamava tanto a atenção aquela coisa, porque os líderes do Sem Terra, eles estavam em caminhonetes, no ar-condicionado, e a população do Sem Terra, que em tese estaria ali reivindicando alguma coisa, estava de pista fora, no sol quente. Mas os líderes, os cabeças do movimento estavam nas caminhonetes na frente, lá comendo, bebendo, confortável no seu ar-condicionado e o povo solto lá na rua. Essa forma de política, e aqui não é partido, é a percepção de alguém que enxerga, que vê essas coisas. Essa forma de movimento, né, de abrir espaço para a população mais carente, ter acesso à terra, ter acesso a isso, ter acesso... É legal? É real? É ética? A reforma agrária? Não, reforma agrária, não. Eu digo essa forma de se fazer. Coloca-se o povo no sol quente, na rua, mas eu estou liderando o movimento, eu estou na caminhonete aqui na frente, no ar-condicionado, bebendo e comendo, com o motorista dirigindo para mim. Isso também não é uma massa de mão, uma forma de manipular as pessoas a participarem de algo que elas, às vezes, não sabem nem do que está fazendo? Então, é difícil comentar um caso específico sem conhecê-lo, mas dentro do Movimento Sem Terra, que é um movimento muito pobre, que aquelas pessoas que vão fazer a ocupação são pessoas em situação de extrema pobreza. Então, realmente, aquelas pessoas têm uma condição que a gente não pode esperar que o líder daquele grupo que está na política há muito tempo tenha a mesma condição. Por exemplo, nós temos um deputado federal, João Daniel, que ele é do MST. Sim. Eu não espero encontrar João Daniel andando em uma estrada velha, por exemplo. Nunca andou. Então, mas eu não questiono, por isso, o compromisso com a causa dele. Então, o ideal é que todos tenham condição de participação, mas, infelizmente, não é possível. Então, sim, é incômodo ver isso, gera um choque, mas eu não questiono, por exemplo, a boa intenção daquele líder por ele estar, por exemplo, numa picape. A reforma agrária, por exemplo, é uma das coisas fundamentais que o Brasil precisa fazer
para alcançarmos uma democracia. Porque os liberais defendem que propriedade é liberdade. E eu concordo. Sim. Propriedade é liberdade. Só é livre aquele que tem realmente a propriedade. Aquele que é o trabalhador, aquele que é o peão. Sim. Ele não é livre, o patrão é. O Brasil, ele tem muita concentração de terra, então para que essa população tenha acesso à sua liberdade e a poder questionar, ela precisa ter acesso à terra. Então eu acho incômodo ver, por exemplo, essa disparidade, porque eu queria que o MST tivesse várias picapes para os seus militantes andarem, Sim, mas se tivesse, perfeito. seria questionado também. Por que aqueles militantes estão com isso, entendeu? Então eu entendo, é uma situação muito delicada. Só que a pauta é extremamente importante. Indiscutível. O acesso à terra é acesso à democracia. Por exemplo, Itabaiana. Itabaiana é uma cidade rica, podemos dizer assim, uma cidade rica e uma cidade de pequenas propriedades. A agricultura que enriqueceu Itabaiana é a agricultura familiar. É aquele produtor que pegava sua família, produzia, botava sua família em cima de um caminhão velho, de um carro velho, e ia para a feira vender o produto que produzia. Isso gerou riqueza. Sim. Então, Ainda é uma realidade, inclusive, que ainda existe hoje. Existe. É. E é importantíssimo que se continue. Entendeu? Então, o acesso à terra é possibilitar democracia. E eu não espero, por exemplo, que quando uma pessoa do MST consiga ascender socialmente, ela abandone a causa. Sim. Por mais que gere estranhamento, eu não vou cobrar isso. E não cobre de nenhum outro movimento social. Por exemplo, Guilherme Boulos, ele tem uma casa. Nem por isso ele deixa de militar com o MTST. Outra pauta importantíssima, porque o trabalhador, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar transporte e tudo isso. Como esse trabalhador vai conseguir, por exemplo, peitar um político quando ele está sempre na berlinda para pagar seu aluguel? E ganhando um salário mínimo que é abaixo do mínimo real, da necessidade. Que não garante a dignidade humana. Não garante nenhuma, verdade. Então, eu respeito muito as pautas. Há falhas em todos os movimentos. Há falhas. Isso é inquestionável. Mas eu acho importantíssimo que a gente foque principalmente na pauta. E cobrar para que ela seja cada vez mais respeitada, cada vez mais qualificada. Então, eu entendo essa disparidade, mas eu acredito que a pauta se sobressai. Perfeito. Você falou aí sobre parlamentares, por exemplo, que tem ali, ideologicamente falando, bem definido, pouquíssimos. De forma geral, qual é a sua avaliação sobre as composições das casas legislativas? Aqui de Sergipe, eu tô achando terrível, porque há uma indisposição dos deputados estaduais em debaterem. O debate, ele tá ausente na Assembleia Legislativa. Então, como é que eu sei que aquela deputada, aquele deputado tem uma qualidade se ele nunca mostra? Se ele só vai lá para carimbar o que o governo manda? Então, por exemplo, geralmente quem se destaca é quem tá na oposição. Por exemplo, o Marcos Oliveira tá se destacando. Mas se tiver uma qualidade também de oposição, né? Porque às vezes vai para a oposição, mas não sabe muito o que fazer ali naquele papel, não sabe a importância do papel dele, né? Não só a oposição, eu acredito que esteja Sim, até qualificada. Tem Marcos Oliveira que tá indo bem, Geórgio tá há muito tempo aí, já sabe fazer, Linda tá indo. Temos Paulo Júnior, que é mais contido, Chico, eu vou esperar ele voltar da licença de saúde, né, para questionar mais. E temos Ibrahim, que abandonou a oposição, né? Então, eu acho que o que está acontecendo na Alese hoje é muito complicado, porque está havendo ausência de debate. E no nível federal, nossa política ela está sendo tomada por uma prática muito midiática que não condiz com a boa política. Muitos parlamentares estão mais preocupados em engajamento nas redes sociais do que fazer um debate político qualificado. Qual é o dano que isso provoca à sociedade, na sua avaliação? O dano é que, volto àquilo, a emoção sobressai a política. Então, em vez dele procurar um debate técnico, ele vai procurar um debate acalorado, muitas vezes baseado em mentiras, para que, com isso, ele consiga um engajamento. Sim. A gente tá vendo agora o PL de combate às fake news, e o que tá tendo de verdade sobre isso, só para gerar medo e aumentar engajamento, é uma coisa horrorosa. O debate político mesmo, ele tá sendo cada vez mais engolido por falta de argumento, e quando você falta argumento, você vem com uma mentira, que como você combate uma mentira, e essa qualidade mesmo parlamentar para poder defender com clareza isso, né? Você votou em Rogério Carvalho, claramente, sim, né? Tem posição clara em relação a isso, até pela sua forma de militância, e você é um crítico do governo Fábio Mitidieri. Sim, sim. De forma concreta, qual é o parâmetro para essa criticidade e como é que você o avalia de fato? Quando eu cheguei aqui em Sergipe, eu estava próximo do candidato Fábio, e me aproximar fez me afastar. E isso é muito claro na forma dele governar. O que que fez afastar? Me aproximar dele me fez me afastar. Ah, entendi, tá. Você começou a conhecê-lo melhor. Isso. E me afastou de outras pessoas, inclusive da esquerda. Conhecer, né? Sim. Então eu vejo que o governo dele é muito fechado à participação popular, e eu acho isso terrível. Eu acredito que a base da democracia é a participação. Então, quando eu vejo o governo dele despreocupado com isso, eu temo qual seja o futuro desse governo.
E eu queria ter dificuldade, por exemplo, de criticar, mas não tô tendo. Porque realmente, como eu volto a dizer, a Alesi está aprovando tudo que o governador manda sem debate. E antes do governador mandar, ele poderia debater com a sociedade e ele não está fazendo. Que é um vício, né? Na verdade, nada é diferente do que a gente já viu ao longo dos anos. Eu nunca vi nada diferente no parlamento. Só que a gente não vota para ter o mesmo de sempre. Concordo com você. Mas eu digo assim, é um vício que tem se repetido. É um vício repetido que a gente tem que combater. Concordo completamente. E justamente por ser vício, as pessoas não rechaçam muito fortemente. Sim. Não vira manchete, porque sempre foi assim. Sim. Por ter sido sempre assim, não quer dizer que esteja correto. Concordo. E não está correto. Perfeito. Como é que você avalia essa intromissão, essa independência, essa ingerência, tudo junto aí dos poderes, entre poderes, por exemplo, Supremo, de vez em quando é governo, né? De vez em quando, quase sempre, né? Tribunal de Contas, de vez em quando é governo, que é um órgão fiscalizador. Como é que você avalia o que deveria ser independente e harmônico, segundo a Constituição, acaba sendo uma ingerência absurda e uma quebra até de paradigma mesmo nessas relações? Não, o sistema precisa disso e espera isso. É por isso que tem pesos e contrapesos. Os poderes estão sempre tensionando um ao outro. Isso faz parte do sistema. Por exemplo, E é saudável isso? É saudável. É saudável porque todos os poderes são independentes e tem como rechaçar a intromissão do outro. Essa disputa é saudável e faz parte da política. Por exemplo, nosso legislativo, ele tem funções executivas, nosso executivo tem funções legislativas. Sim. Isso faz parte do sistema e o sistema tem meios para frear. O que não pode é quando um poder se sobressai e domina o outro. Sim. Por exemplo, quando a política chega ao poder judiciário, ela não chega de forma autônoma, ela chega por causa que a política levou para lá. Então, a política leva e depois a política reclama que o judiciário se intromete. E o judiciário está fazendo apenas a função dele. O sistema é feito de pesos e contrapesos e é saudável que isso aconteça porque a política ela é extremamente dinâmica e a democracia está sempre em competição. A democracia não é um sistema tranquilo, é um sistema de disputa constante. Na expectativa de abrir-se vaga para todo mundo, né? André, muito obrigada por participar aqui do Casa de Seu Papo. Tá? Foi um prazer enorme essa conversa, conhecer um pouquinho mais desse trabalho do cientista que é tão importante para a sociedade, que a gente pouco conhece, pouco discute sobre isso. Então, colocar aqui a casa à sua disposição, chegue, a casa está sempre aberta, é só sentar e abrir a boca que a gente está aqui para ouvir, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço o convite e o tempo é muito curto para um debate de política, um debate que se estende tanto. Gostaria até que fosse 1 hora. Vamos fazer isso, vamos pensar mais uns 30 horas. A gente marca outros podcasts, né? Pronto, você tem necessidade quando o podcast é muito mais rápido, que as pessoas não têm esse tempo, mas é importantíssimo. A gente sempre tem essa discussão sobre tempo de podcast. Eu sou viciado em podcast, né? Então eu tô acostumado a podcast em 1h30. Você conhece As Cunha? Sim, conheço. Pronto, sou fã daquele podcast. Eu gosto de podcast mais longo porque eu gosto de me aprofundar, por exemplo, na discussão. Sim, imagino. Fica com gosto, quero mais. Então pronto, fica com gosto, quero mais. Você volta em breve pra cá, então. Fica atento aí para o nosso convite de André ou de Gabi pra gente vir pra cá, tá bom? Então você que nos acompanha até aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Eu sou Kátia Santana, esse é o Casa de Seu Papo, o seu podcast de política e sobre política. Não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. Estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no TikTok e também o nosso canal no YouTube. Procura lá por Casa de Seu Papo. Todos os links estão na descrição do nosso episódio. Assim você fica sabendo de tudo o que está relacionado aqui à casa. Sem perder nada. A gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.